A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Quero hoje trazer a você, meus irmãos, mais uma mensagem, né? Continuação do nosso estudo, um vírus entre nós. Ontem nós falamos um pouco sobre o corpo da noiva de Cristo, né? Que às vezes acontece algumas divisões e não pode, né? Imagina a minha mão falar assim para mim: eu não quero mais fazer parte disso porque eu não sou isso. Não. Sabe, logicamente que a mão não fala, mas estou dando um exemplo, que imagina que a mão se rebelasse contra o pé. Eu não sou pé, então eu não quero fazer parte desse corpo. Eles não acontecem, eles têm uma união, tá entendendo? Então você tem que entender que o Espírito Santo quer que toda a igreja, ou toda a sua casa, tem que ter uma união. Deu para entender? Bom, de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, abre aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 31, que eu vou explanar versículo por versículo, né? A gente já falou um pouco ontem, né? Nós paramos no versículo 16, do 12 ao 16 eu já li. E estou falando o quê? Aonde o corpo, onde Paulo começa a explicar, ele dá uma aula para nós do que o corpo pode ou não pode, né? Entendeu? Então, olha só, continuando o verso 17, ele diz assim, ó: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Quer dizer, se Deus quis que eu fosse um professor que ensinasse a palavra de Deus, foi do gosto, do agrado de Deus. Eu, particularmente, no mundo, meus irmãos, eu cantava rap, né? Talvez algumas pessoas não saibam que ritmo musical é esse. Mas eu era um rapper e eu cantava, eu vivia nos palcos para lá e para cá cantando, né, meus irmãos? Então eu já tinha uma intimidade com o público também. Então Deus viu e Deus falou assim: bom, esse aqui, já que ele tem o prazer de no rap tentar ensinar, vou usá-lo também na minha igreja como um professor, ou ele vai ensinar. Então Deus me deu a graça de compreender um pouco bem melhor um texto. Quando eu leio um texto, eu compreendo e assim passo para a pessoa. Tanto é que quem escuta um cafezinho não deixa de querer ouvir o próximo. Por quê, meus irmãos? Não é porque o pastor Alex é melhor do que a outros, não. É porque o pastor Alex, ele trata de uma maneira o texto e faz com que você compreenda. Então, você pode ver várias pessoas pregando e entender de um jeito de um e de outro não. Isso é normal, tá? Não significa que um é melhor que o outro. É que às vezes a compreensão da maneira que eu prego é melhor para você. Essa foi a maneira que Deus me achou e me colocou no corpo. Deu para entender? Por isso que no verso 18 diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Foi assim que Deus quis. Entendeu? Por que a gente poderia pensar assim? Por que os pés não estão no lugar das mãos? E por que a cabeça não fica no meio da barriga? Deus não quis assim. Você pode até achar que as orelhas ficariam bem melhor na nuca ou em cima. Não, as suas ideias é assim, mas a de Deus é melhor. Vamos lá. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Viu? E se todo mundo quiser ser pregador? Como é que fica? E se ninguém quiser ser pregador e todo mundo quiser ficar sentado, só assistindo? Como é que fica? Porque tem que ser um corpo. Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Tá vendo? O olho não pode falar para a mão que não precisa dela, porque o olho precisa dela. Porque se estiver escuro, o olho não enxerga. Mas o que é que vai guiar o corpo? A mão tateando a parede. Entendeu? Então uma coisa necessita de outra. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo que padecem ser mais fracos são necessários. Viu? Aqueles que a gente acredita que no corpo parece que não tem muito valor, tem muito sim. É daí que mora o grande perigo e o grande erro de desvalorizar algumas partes do corpo. É lógico que eu estou fazendo uma anatomia da palavra de Paulo aqui, trazendo a você uma clareza. Mas tudo isso está enquadrado numa igreja, num corpo, na sua casa, numa empresa. Porque isso aqui serve até para palestras industriais. Como é que pode se ter uma união numa fábrica, se cada um quiser pensar como quer? Não, não pode. Tem que ter uma conjunção, tá entendendo? Uma coisa leva a outra, uma coisa vai a outra. Veja o versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo,
A esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Às vezes a gente dá mais valor para aquele que não precisa de tanto valor. E menos valor para aquele que mais necessita. Sabe aquela irmãzinha que você talvez não abraça, não conversa, não beija, não homem com mulher, mas digo assim, um carinho, um ósculo santo. A pessoa não tem prazer de fazer isso com ela. O que acontece? Ela precisa disso. Mas quando chega um pregador de renome, aí você vai, prepara a melhor cadeira, você quer cuidar dele, abraçá-lo. Ué, meus irmãos, e a pessoa que está ali, que precisa mais, você não faz. Esse não precisa, ele tem em vários lugares. Deu para entender? Verso 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha necessidade dela. Então Deus valoriza muito mais aquele que tem falta dela. Deu para entender? Essas coisas passam desapercebido na igreja. E não pode. Verso 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Quer dizer, por que Deus fez isso? Que um honre o outro, para que um cuide do outro. Quando eu estou com uma coceira no nariz, o nariz não tem mão para se coçar. Então a minha mão coça o nariz. Quando o meu pé está com algum probleminha, minhas mãos vão lá e cuidam dele. Uma coisa ajuda a outra. Deu para entender? Por isso que é muito importante a cabeça estar boa, porque quando um criminoso, repara nisso, quando um criminoso ele está com a cabeça perturbada pelo diabo, ele aceita roubar. Então quando ele vai roubar, a mão dele toma posse de uma coisa. A sociedade injuriada pega ele, como a gente tem visto aí pelas redes sociais, e desce a lenha nele. Outras mãos batem nele, em vários membros do corpo dele. Então ele machucado, alguém vai lá e como a justiça maligna está atuando ultimamente, cortam as mãos daquele ladrão. Como em outros países tem essa regra. Cortando as mãos dele, ele não vai mais roubar pelas mãos, só com o cotoco da mão se ele tentar. Mas então o que acontece? A justiça foi feita. Condenou o corpo dele? Não, condenou um membro. Ele usou o que para roubar? As mãos. Agora essa pessoa não tem mais esses dois membros. Por quê? Porque usou indevidamente aqueles membros. Verso 26. De maneira que um membro padece, todos os membros padecem com ele. Vírgula. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Repara, eu já falei isso em outros cafezinhos, vou repetir. Repara como um jogador de futebol, quando ele faz um gol, ele usa a mentalidade dele para dar um drible. E quando ele faz aquele drible, ele chuta com os pés e o goleiro tenta pegar com as mãos, mas não consegue. Então a bola ultrapassa uma risca e é gol. O que acontece? Aquele gol deixa ele muito feliz, então ele vai para a galera. Quando ele vai para a galera, o rapaz da câmera filma o rosto e não filma o pé dele. Quem foi que chutou a bola? O pé. Mas quem foi que foi parar na capa de jornais? O rosto. E aí, o time é campeão. As mãos levantam o troféu. Mas não foi o pé que fez o gol? Não foi a cabeça que deu a ideia? Mas as mãos que levantam o troféu. E aí, ele fica alegre, com uma sensação de muita paz, muita alegria, muito feliz. Por quê? Porque ele fez uma coisa boa. Então todo o corpo dele, junto, se regozija. Junto, todo o corpo dele fica feliz. Agora imagina quando um jogador quebra o tornozelo, tem uma fratura no pé. Então, quando um membro padece, todo o corpo padece, porque não tem como ele deixar o pé em casa e ir jogar com o outro pé. Se não fosse assim, teríamos um time de saci. Não dá para jogar com um pé só. Então o que acontece? Quando um membro padece, ele machucou o pé, todo o corpo padece. Essa ideia que Paulo traz é para que a igreja tenha um entendimento de que você, meus irmãos, você tem que cuidar um dos outros. E quando uma pessoa na igreja está com problema, você tem que se sentir com problema para que possa ajudá-la. Tem que se compadecer dela. Então você tem que compreender essa lógica, que quando um padece, problema é dele. Não, quando um padece, problema é nosso. Quando uma pessoa não está conseguindo pagar a conta de luz, o problema é nosso, porque faz parte do corpo. Agora imagina, deu um probleminha no corpo, não, corta e tira fora.
Não queremos ele com a gente. Não é assim. Temos que limpar o nosso corpo. Não estamos no tempo da lei, como foi Josué capítulo 7, do 1 ao 26. Entendeu? Estamos no tempo da graça. Um membro padece? Todos padecem. Um membro é vitorioso? Todos são vitoriosos com ele. Deu para entender? É aí que mora o ponto máximo. A gente tem que ter essa união. A gente tem que ter esse pensamento. Amém, meus amados irmãos? Bom, eu paro por aqui.